Eu me chamo Denilson e nessa aula nós vamos falar sobre o processo de divisão celular, mais precisamente sobre mitose. A mitose é um processo de divisão celular no qual a célula ela se divide em duas células idênticas à mãe, ou seja, é um processo equacional. A célula ela aumenta de tamanho, duplica seu material genético e depois se divide, mantendo a mesma carga genética e o mesmo material genético nas duas células que vão se originar. É uma divisão celular equacional, ou seja, uma célula 2N, que no caso aqui é uma célula diploide, ela origina duas células iguais, com a carga genética igual. No caso de organismos unicelulares, a mitose ela dá origem a um novo indivíduo, independente, ou seja, é a reprodução. Em caso, por exemplo, de bactérias, a mitose representa a reprodução. E no caso dos organismos pluricelulares, a mitose é responsável pelo desenvolvimento, crescimento e reparação de partes perdidas. Ou seja, a divisão celular, a mitose, no caso dos organismos pluricelulares, é responsável pela regeneração, a manutenção dos tecidos e também pela renovação de células velhas, ou seja, suas células aí que vão envelhecendo ao longo do tempo. A divisão por mitose é responsável pela renovação dessas células. Bom, aqui nessa imagem nós temos uma representação do ciclo de vida das células, que compreende dois momentos. O primeiro é o momento de intérfase da célula, que ela está no seu metabolismo celular, ela está produzindo proteínas, está produzindo RNA. E essa parte está aqui de amarelo, que é a menor parte do tempo de uma célula, que ela está na fase de divisão, que nesse caso aqui está sendo representado pela mitose, processo de divisão que compreende 4 fases. O primeiro é a prófase, a metáfase, anáfase e telófase. Essas são as 4 fases da mitose e, por fim, a citocinese, que é o período onde a célula ela se divide, ocorre a divisão do citoplasma. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre cada uma dessas fases. Primeiro vamos falar de intérfase, que é a célula em que ela está no seu metabolismo celular normal. Então, esse é o período que ocorre entre uma divisão e o início da divisão seguinte. Então, esse período de intérfase compreende também por 3 períodos. O primeiro é o G1, o segundo é o período S e o terceiro é o período G2. Esse período G1 e G2 são períodos de intervalos. Entre esses intervalos ocorre o período S, que é onde ocorre a duplicação dos cromossomos. Então vamos lá, durante a interfase no período G1 ocorre a síntese de RNA e o crescimento da célula, ou seja, ela está produzindo muitos RNA e está crescendo, está aumentando de tamanho, produzindo outras organelas, outras moléculas para que ela possa se dividir. No período S, o S quer dizer síntese, é onde a célula ela duplica seus cromossomos, ou seja, ela vai sintetizar seu material genético para duplicar seus cromossomos e com isso possibilitar que seja feita a divisão celular e que as células filhas fiquem com a mesma carga genética. O período G2 é outro período de intervalo, ocorre pouca síntese de DNA, justamente porque os cromossomos já estão duplicados, então não há necessidade de ficar produzindo DNA nem proteínas, ou seja, a célula já produziu bastante DNA, já duplicou seus cromossomos, então essa fase G2, que é o último período da intérfase, ela já está ali se preparando para ser feita a divisão. Bom, antes da gente começar a falar das fases da mitose, vamos falar um pouco sobre o cromossomo, que é uma molécula de DNA longa, tá certo? É uma molécula gigante, enorme, que está associada a várias proteínas que são chamadas de estonas. Quando o DNA ele se junta a essas proteínas e se condensa, ele fica empacotado, vamos dizer assim, curto e grosso, ele fica todo enrolado em si mesmo e fica mais grosso. Então a gente consegue ver a molécula de DNA toda empacotada, toda condensada, formando um cromossomo. Então, recapitulando, a molécula de DNA é uma molécula gigante, enorme, que fica se enrolada, agrupada nessas pequenas proteínas chamadas de estonas. E uma molécula gigante vai se agrupando, se condensando e ficando mais curta e mais grossa, até que seja formado um cromossomo que chega a ser possível visualizar no microscópio. Aqui um cromossomo somente para descrever o conceito de cromossomo duplicado e cromossomo simples. Vamos ver essa imagem aqui. Aqui nessa imagem está as setas indicando aqui um braço, isso aqui é um braço, esse daqui é outro braço, aqui embaixo é um braço também e no caso é outro braço. Uma região dessa aqui toda é chamada de cromátide.
e essa outra região aqui é chamada de cromátide também. Então nesse caso aqui já é um cromossomo duplicado. Aqui são cromossomos com duas cromátides. E essa região do meio aqui é chamada de centrômero. Essa região aqui é onde essa molécula de DNA desse cromossomo está agrupada com a molécula de DNA desse outro cromossomo. Então é a região de contato entre as duas moléculas de DNA. Pronto, isso aqui é um cromossomo duplicado. Vamos entender agora como que é um cromossomo simples. Bom, um cromossomo simples é basicamente um lado desse aqui apenas, um único cromossomo desse, que é no caso uma cromátide apenas. Quando a célula duplica o seu material genético, né, duplica seus cromossomos, aí os cromossomos simples, que tem apenas uma cromátide, eles ficam duplicados, ou seja, eles têm duas cromátides. E para que a célula faz isso? Se a célula já tem um cromossomo todo bonitinho ali, para que ela vai duplicar, fazer um cromossomo ficar igual esse daqui? Aí a gente pula para essa imagem daqui de cima. O cromossomo ele tá simples, tá? É um cromossomo que tá ali bonitinho, todo curtinho, bonitinho. Ele se duplica, nessa célula duplica esse cromossomo. Você pode ver que aqui essa cromátide e essa outra cromátide elas estão no mesmo centrômero, né? Elas estão unidas por uma região aqui. E aí quando a célula vai se dividir, essa cromátide aqui vai para uma célula e essa cromátide aqui vai para outra célula. Então eles estão juntos, unidos aqui pelo centrômero, mas depois eles vão se soltar e aí vai um cromossomo para um lado e outro cromossomo para outro, ou seja, vai um cromossomo para cada célula. Pronto, então agora nós chegamos na primeira fase da mitose, que é a prófase. Nessa fase, os cromossomos eles iniciam ainda mais a sua condensação, né? Ocorre uma redução na atividade do DNA, visto que como os cromossomos eles estão condensados, né, a molécula de DNA está cada vez mais curta e mais enovelada, não consegue mais ser feita a síntese proteica, né, não consegue ser mais feita a síntese de RNA. Então nesse caso aqui o nucleolo e a carioteca eles começam a desaparecer. Essa região aqui, essa membrana da carioteca e também do nucleolo, eles começam a desaparecer, vão se fragmentando. E aí surgem as fibras do fuso e os centríolos começam a migrar para os polos opostos. Ou seja, esses centríolos que estão aqui vão para um lado da célula e esses centríolos que estão aqui vão para o outro lado da célula. E surgem essas fibras do fuso aqui, que são o fuso mitótico, né? Que são fibras dos centríolos. Nessa fase aqui, os cromossomos eles já estão formados por duas cromátides, ou seja, cada cromossomo que era simples agora já tem uma cromátide irmã, né? Já é um cromossomo duplicado. Então essa é a primeira fase da mitose. A segunda fase da mitose é a metáfase. É a fase na qual os cromossomos já estão no seu grau máximo de condensação. Eu vou voltar a imagem aqui para vocês verificarem. Olha só, nessa imagem aqui os cromossomos eles estão um pouco grandes, eles estão um pouco bem longos assim, né? Vamos dizer assim desse jeito, estão longos, eles estão condensando. Nessa imagem aqui, os cromossomos já estão no grau máximo de condensação, então eles já estão bem mais curtos e bem mais grossos. Aqui nesse caso, a carioteca e o nucleolo já desapareceram por completo. Aqui você consegue ver que as fibras do fuso também já estão se ligando no cinetócoro, né, de cada cromossomo, que essa é a região central. E os cromossomos aqui eles vão se alinhar na placa equatorial da célula, ou seja, eles ficam alinhados exatamente no meio da célula, nessa linha aqui equatorial. E essas fibras aqui do fuso, elas vão se ligar nessa região aqui do centrômero dos cromossomos e vão puxar cada uma cromátide para um lado. Então essa fibra aqui, ela vai se ligar nessa região aqui do cromossomo e vai puxar essa cromátide para esse lado, vai puxar essa cromátide para esse lado, essa também e essa também. Você vai puxar essas quatro cromátides para esse lado dele e do lado oposto vai acontecer a mesma coisa. Essa fibra ela vai se ligar aqui nessa região do cromossomo e vai começar a se desfazer aos poucos, puxando essa cromátide para o lado de cá. Acontece mesmo com essa e com essa. E assim fica uma cromátide de um cromossomo para cada lado da célula, para que depois a célula possa se dividir nessa mesma região equatorial. Ou seja, cada cromossomo desse que estava duplicado vai ficar uma cromátide para uma célula e outra cromátide para outra célula. E aí já chega na terceira fase da mitose, que é a anáfase. Nessa fase, as fibras do fuso elas começam a se encurtar. Essas fibras aqui, elas começam a se encurtar aqui aos poucos, puxando cada cromátide para o seu polo da célula. E aí inicia-se
a separação das cromátides irmãs, como dá para ver nessas imagens aqui. Uma cromátide vai para um lado e outra cromátide vai para o outro. Inicia assim a divisão da célula. E aí a última fase da mitose, que é a telófase. Nesse momento os cromossomos eles iniciam a sua descondensação, ou seja, eles estavam bem curtos e bem grossos, agora eles começam a se soltar novamente, vamos dizer assim. E aí o nucleolo e o envoltório nuclear, que está escrito errado, eles reaparecem, né? Que é chamado de cariocinese, ou seja, o envoltório nuclear e a carioteca reaparecem. E aí, por fim, o citoplasma da célula ele se divide em dois. Essa região equatorial aqui ocorre a divisão do citoplasma, e essa divisão do citoplasma se chama citocinese. Então, se cair em alguma prova, cair no vestibular, você já sabe que é a divisão do citoplasma. E aí, nesse momento, uma célula fica aqui de um lado e a outra do outro, formando duas células iguais com a mesma carga genética. Aqui tem mais uma imagem mostrando o processo de telófase. Os cromossomos irmãos eles ficam migrados, né, em cada polo da célula, nos polos opostos. Ocorre a reorganização da carioteca. Os cromossomos eles ficam simples novamente em descondensação, ou seja, eles já estão soltos e se desenovelando. E ocorre o reaparecimento dos nucleolos. E aqui o citoplasma já está finalizando sua divisão, que é a citocinese. Uma coisa que vale a pena também destacar é a diferença entre a divisão do citoplasma da célula animal com a também da célula vegetal. Na célula animal ocorre o estrangulamento da célula, né, que é chamado de divisão centrípeta. Ocorre a divisão do citoplasma e aí uma célula ela se afasta da outra, ou seja, geram duas células, como se você pegasse uma bexiga daquela de assoprar e enrolar no meio, né, segurar com as duas mãos e dividir, girar, que aí ela fica metade para um lado e metade para o outro. Já na célula vegetal, por fato de ter uma parede celular, ela não consegue fazer esse mesmo procedimento. A parede celular não se divide. Na região equatorial da célula é formada a lamela média, né? Ou placa celular, formando como se fosse uma caixinha aqui para cada célula. Mas não ocorre essa divisão do citoplasma como na célula animal. Então aqui está representando mais uma vez, né, o ciclo completo. Essa fase aqui, que é a fase de interfase, aqui não está mostrando, mas compreende aqui praticamente 23 horas de um dia, como se esse período durasse 24 horas. A fase de interfase dura aí 23 horas e meias. E a mitose compreende apenas 30 minutos, de 30 minutos a 1 hora, ou seja, praticamente 5% do período de vida de uma célula é que ela está se dividindo. Só para recapitular, então na fase 1 a célula está aqui com o seu centro celular com centríolos, ocorre a síntese de DNA, né? A célula vai começar a aumentar de tamanho, ocorre a síntese proteica. Na fase S, que é o S de síntese, ocorre a duplicação dos cromossomos, né? Duplicação também do centro celular. E a principal coisa que ocorre aqui é a duplicação dos cromossomos, ou seja, a célula tem uma intensa atividade de síntese cromossômica, né? Vai duplicar todas as suas moléculas de DNA, vai ser duplicadas, vai gerar aí os cromossomos duplicados, cromossomos irmãos. E aí na fase G2, né, que é outra fase de intervalo, ocorre o início da separação dos centros celulares, ou seja, um centro celular com centros vai para um lado da célula e outro centro vai para o outro lado da célula. Os cromossomos nesse momento já estão duplicados e aí vai se iniciar a mitose, né, a divisão celular. Ocorre a formação do fuso acromático, que são essas fibras do fuso que vão fazer a migração das cromátides para os lados opostos da célula. Ocorre a condensação dos cromossomos, né? Eles começam a se condensar cada vez mais, que essa é a prófase, e aí parte para a metáfase. Na metáfase, os cromossomos já estão totalmente alinhados no equador da célula, estão também totalmente condensados. Então as fibras do fuso se ligam ao centrômero de cada cromossomo e puxa uma cromátide irmã, uma para cada lado da célula. Na anáfase é onde já está ocorrendo a separação dos cromossomos. Essa fase de anáfase é possível visualizar no microscópio óptico e também a metáfase, porque os cromossomos eles estão muito condensados, ou seja, eles estão grandes, eles estão grossos, dá para visualizar no microscópio óptico. E aqui as fibras já estão puxando cada cromátide para o seu lado da célula. E para finalizar, ocorre a telófase, que os cromossomos com uma cromátide irmã já está em cada lado da célula, cada lado oposto, e vai ocorrer a divisão do citoplasma, que é a citocinese. Depois disso aqui ocorre a descondensação dos cromossomos e a célula já está pronta aí para viver livremente e produzir novas células filhas novamente.
Aqui está uma representação, uma imagem vista por microscópio, que mostra aqui algumas células, né, em anáfase, ou seja, já está puxando as cromátides uma para cada lado da célula. Aqui mostra algumas células em intérfase, né, essas mais escuras aqui. E aqui está uma representação de alguns momentos da célula. Aqui em metáfase, aqui em anáfase, ou seja, dá para ver várias desses momentos no microscópio óptico. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal para receber as notificações de mais vídeos como esse, e até o próximo vídeo do canal.